Primeira parte do vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Os vencedores da Primeira Guerra Mundial impuseram, por meio de um tratado, o Tratado de Versalhes, várias medidas para os países derrotados. Os alemães consideravam essas medidas duras e humilhantes. No momento em que a economia alemã atravessava uma grave crise, o líder político Adolf Hitler fez despertar um sentimento de revolta nos alemães. Apelando para o orgulho nacional, alcançou o poder e fortaleceu o Estado nazista. Havia um órgão responsável por controlar a paz mundial. Era a Liga das Nações. Mas que se mostrou incapaz de fazer isso. Ela era controlada por França e Inglaterra, mas não conseguia nem mesmo reunir Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos porque não queria que a Liga das Nações controlassem a sua política, então ficou de uma forma isolada. E a União Soviética porque foi banida da Liga das Nações pelas potências capitalistas, já que depois da Revolução a União Soviética se tornou um país comunista, né? Para manter a saúde no sistema capitalista, foi criado um cordão sanitário internacional, que era apenas uma política para manter a União Soviética isolada do resto do continente. Um precedente da Segunda Guerra muito importante foi a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi a disputa que levou ao poder o general Francisco Franco, que era fascista e que, apoiado pelos grandes proprietários de terra, pelo alto clero e pelo exército, reuniu forças para lutar contra a República Espanhola, que tinha sido instalada em 1931. Em 1936, houve uma guerra muito sangrenta e que, em 1939, acabou com a vitória de Franco. E essa vitória foi conseguida através do apoio de Hitler. Franco, apoiado pela aviação alemã, desfechou um bombardeio na pequena cidade de Guernica, no norte da Espanha. Esse episódio foi celebrizado pelo quadro Guernica, do pintor Pablo Picasso, e que eu coloquei aí no vídeo. Conta-se que o militar nazista, um representante nazista, criticou a obra do Picasso. Achou a obra horrível. O Picasso teria respondido: não, a obra horrível é de vocês, né? Então Franco, apoiado por Hitler, matou os próprios cidadãos espanhóis. Vejamos agora como estava a política internacional. A política internacional das ditaduras. De um lado, tínhamos a política externa de expansão de Japão, Itália e Alemanha, que na verdade era uma tentativa de mudar os rumos da política externa imposta pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra. Essa política externa de expansão se baseava em um dos mandamentos do regime totalitário, né, das teorias do regime totalitário, do espaço vital. E, então, eles procuravam ampliar seus territórios.
Já França e Inglaterra, tentando uma política que pudesse isolar a União Soviética, preferia uma política de apaziguamento ante essa tentativa de expansão da Alemanha, da Itália e do Japão. Então, concluindo, a política externa de expansão é dos regimes de Alemanha, Itália e Japão. A política de apaziguamento de França e Inglaterra. Nessa política expansionista dos países que formavam o eixo, logo já vou explicar o que é o eixo, a Itália invadiu a Etiópia e a Albânia. O Japão invadiu a região da Manchúria e da China. E a Alemanha expandiu pela Renânia, Áustria e Tchecoslováquia. Vamos pegar um por um. Da Itália. Em 1935, as tropas italianas iniciaram a invasão da Etiópia. Talvez vocês encontrem em algum livro também a região de Abissínia, no leste da África. Tomaram a cidade de Addis Abeba, que é a capital etíope, e Mussolini, o líder fascista da Itália, proclamou o rei italiano Vítor Emanuel o imperador da Etiópia. Por iniciativa dos representantes da Inglaterra, a Liga das Nações impôs algumas sanções econômicas à Itália, bloqueando o comércio. Mas essas penas não abateram a economia italiana porque foram desrespeitadas por importantes nações, inclusive pelas empresas petrolíferas dos Estados Unidos. E os alemães continuavam vendendo carvão, ou seja, a Liga das Nações não teve uma eficiência, como eu falei antes. O Japão. O Império Japonês interessava expandir seus domínios pela Ásia, principalmente pela China. E já em 1931 iniciou a invasão do Reino da Manchúria, que era apoiado pelos chineses. O Japão saiu vitorioso e lançaram-se numa guerra contra a China. Os conflitos levaram a Liga das Nações a condenar formalmente o Império Expansionista japonês, mas também não conseguiu evitar o conflito. Bom, então, antes de continuarmos com a Alemanha, a gente já nota que, apesar da data do início da Segunda Guerra Mundial ser 1939, já havia conflitos desde 1931 dessas nações expansionistas. Da Alemanha, nós vamos falar mais detalhadamente. A expansão da Alemanha, ela começa em 1936, defendendo a tese do governo alemão da ideia de espaço vital, ou seja, que o povo germânico precisava de um espaço, a Alemanha precisava de um espaço maior para se realizar como um grande império superior a todas as raças. Então era preciso esse espaço vital, né? A raça ariana como superior. Em 1936, Hitler ocupa a região da Renânia, que é uma região do Vale do Rio do Reno, na fronteira com a França, e que, conforme o Tratado de Versalhes, do final da Primeira Guerra, tinha que permanecer desmilitarizada. Mas Hitler ignorou isso, e os próprios franceses não deram muita importância, porque estavam mais preocupados com a disputa política interna dos partidos políticos dentro da própria França. Os partidos de base operária
né, e as forças políticas tradicionais, que inclusive se mostravam simpatizantes ao fascismo, né, nazifascismo. Pois bem, por outro lado também os generais franceses não ficaram muito preocupados com essa ação militar dos alemães em território francês. Eles ainda tinham a ideia de uma forma de guerra, a chamada guerra de posição, dando um exemplo, a guerra de trincheiras, e onde os exércitos ficam imóveis praticamente, e não de uma forma mais moderna, com movimentação das tropas, que era o que a Alemanha ia utilizar. Pois bem, eles ordenaram uma longa fortificação, a construção de uma longa fortificação, percorrendo toda a fronteira entre França e Alemanha, conhecida como linha Maginot. Ou seja, essa linha era uma série de posições fixas em que os franceses esperavam conseguir defender de qualquer agressão do seu território através da fronteira, mas não foi isso, né? A Alemanha utilizou de uma tática chamada Blitzkrieg, né? Que é uma grande movimentação coordenando diversas armas, né? Aeronáutica, infantaria. Então, essa linha imaginou não conseguiu deter os alemães, como vamos ver daqui a pouco. Pois bem, mas depois da Renânia, Hitler anexou a Áustria. Acontece que havia um forte partido nazista austríaco que preparou um caminho político para uma anexação chamada Anschluss, que significa união, que alegava que alemães e austríacos formavam um único povo germânico e, portanto, não deveriam viver separados, deveriam viver sob o comando de um só Estado. Essa união foi confirmada por um plebiscito realizado na Áustria em 1938, mostrando que o nazismo era popularmente aceito no país. Depois da Áustria, Hitler passou a reivindicar a anexação da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, uma região habitada por 3 milhões de alemães. O Estado nazista acusava o governo tcheco de oprimir os cidadãos alemães. O governo tcheco, por sua vez, afirmava que essa acusação era, na verdade, um argumento inventado para poder invadir a Tchecoslováquia. E, em 1938, convocou-se a Conferência de Munique, que reuniu representantes das potências europeias. Delas participaram Hitler, líder alemão, Mussolini, líder italiano, os primeiros ministros Chamberlain, da Inglaterra, e Daladier, da França. É interessante perceber isso, né? Que a Tchecoslováquia, que teria o território anexado ou não pela Alemanha, a discussão era sobre o território da Tchecoslováquia, não participou dessa conferência. O que deixava para os tchecos muito claro que era previsível o resultado, né? Ou seja, eles iam perder a região. E foi o que aconteceu. Franceses e ingleses decidiram ceder mais uma vez a essa política expansionista do Hitler, com a política de apaziguamento, pensando que essa seria a última reivindicação do Hitler.